trechinho do Evangelho de Lucas, capítulo 18. É a continuação do texto da semana passada. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu em pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, tampouco sou como esse cobrador de impostos. Faço jejum 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo que ganho. O cobrador de impostos, à distância, não ousava sequer levantar os olhos aos céus. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Em verdade eu vos digo, este último desceu para casa perdoado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos repetir um pouquinho, sobre esse trecho que a gente ouviu. Uma parábola que Jesus conta lá no Evangelho de Lucas e que é a continuidade do texto, como eu disse, da semana passada. Então vamos refrescar um pouquinho a nossa memória, sobre o que a gente falou na semana passada. Qual foi o texto que nós lemos? Foi um texto, uma parábola, onde Jesus fala sobre oração. Estão lembrados disso? Todo o contexto do capítulo 16, 17 e 18 é Jesus ensinando acerca do que é a fé e, por consequência, do que é também orar. Porque a oração a gente entende que é um desdobramento de quem tem fé. Quem tem fé ora. Quem tem fé em Deus reza. Cada um à sua maneira. E aí Jesus está ensinando o que é de fato a fé. Nós já falamos sobre isso. Que fé não tem a ver com quantidade, mas qualidade. E o que é de fato oração, que também não é só ficar repetindo palavras, decorando fórmulas de oração e, enfim, aquilo que a gente aprendeu que é. Infelizmente, o cristianismo ele aderiu, ele adotou para si muitos costumes judaicos. E no que diz respeito à oração, idem. Então a gente reza, a gente que eu digo os cristãos, eles rezam assim como os judeus rezam, através de mantras, fórmulas decoradas, que você repete, tais e tais horas do dia. Aí depende, isso vai variar de denominação para denominação. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no seminário, o seminarista, ele tem, e o padre católico também tem que fazer isso, mas a maioria não faz. Mas quando você é seminarista, porque você está sendo supervisionado, você tem que fazer. Você tem as orações do dia. Então você tem as laudes, que são as orações da manhã, que você reza assim logo cedo. Depois você tem as orações ali próximas ao horário do almoço. Depois você tem as orações da tarde e as vésperas no fim do dia. Então todo dia, segunda a segunda, você tem que rezar. Então, cada um tem lá o seu livro, que é chamado de breviário, e você ali, ou liturgia das horas, e ali você tem todas as orações que você precisa rezar de acordo com o tempo e o dia. Então não é nada espontâneo, é o que está ali. E a Igreja Católica pede que o padre também reze esse livro de oração. Só que é uma grande pataquada, porque na verdade só se reza quando está todo mundo junto. No dia a dia, eu dificilmente conheço alguém que faça isso. Então nós aprendemos hipocritamente que oração é você ler uma coisa preparada ou decorar um texto preparado e ficar repetindo aquilo, achando que é pela repetição que Deus vai te ouvir. E aí Jesus, a gente falou sobre isso na semana passada, ensina que não. Que oração não é repetição de forma. A oração tem que vir do coração, tem que ser espontânea, tem que ser sincera. E mais do que isso, tem que ser acompanhada de ação. É oração, é orar e agir. E a oração verdadeira de Jesus, na parábola anterior a esta, é aquela que faz com que você
não fique resignado diante das situações. E aí Jesus conta a parábola da viúva e do juiz. Estão lembrados, né? Aonde uma viúva precisa ter o seu caso julgado. Naquele tempo, as viúvas representavam uma classe social excluída. Por quê? Porque a mulher dependia do homem para tudo, e uma viúva era alguém que estava ali fadada a ser excluída da sociedade, porque não tem mais o seu homem consigo. Então a imensa maioria das viúvas eram fadadas, assim, muitas vezes a entrar até com a prostituição, se não tivesse um filho homem que cuidasse dela. Homem, não podia ser filha, né? Porque a mulher no tempo de Jesus não podia andar sozinha em praça pública, só acompanhada do marido, ou do filho, ou de algum parente homem. Então as viúvas representavam uma classe social vulnerável, e aí Jesus dá esse exemplo figurativo para dizer: havia uma viúva, dependia que o seu caso fosse julgado, e o juiz não estava nem aí para ela. E aí, de tanto ela importunar o juiz, reivindicar os seus direitos, ele julgou o caso dela. E ele dá esse exemplo como um exemplo de oração. Não no sentido como as pessoas entendem, que aí ele está dizendo que quanto mais você rezar para Deus, mais ele faz. Não é isso. É um exemplo de alguém que está necessitado, mas não fica de braço cruzado, esperando que a coisa caia do céu. Ela vai à luta, ela exige seus direitos, ela importuna o juiz, e o juiz, por medo dela, julga o caso. E aí a gente conversou sobre todos esses desdobramentos para os nossos dias, né? O verdadeiro seguidor de Jesus não pode ser aquele que cruza os braços, esperando que Deus resolva os problemas da vida dele. A gente precisa levantar todo dia e ir à luta, né? E cobrar das autoridades, e reivindicar os nossos direitos. E o texto de hoje, a parábola de hoje, também ainda está dentro desse contexto de oração. De novo, Jesus conta uma parábola para ilustrar como deve ser a oração. Porque Jesus sabia que nós, seres humanos, temos essa necessidade de falar com Deus, de nos relacionar com Deus. E Jesus nos diz: olha, então você se relacione com Deus, não como se você estivesse se relacionando com um juiz, ou com um grande opressor, nada disso, mas com o Pai, né? Saiba, tenha em mente que Deus já sabe de tudo que nós precisamos, antes mesmo da gente falar, porque Ele é onisciente. Então não fique preocupado em, se eu não falar isso com Deus, se eu não contar isso para Deus, se eu não pedir isso para Deus, eu não alcanço. Deus já sabe de tudo. Mas como a gente não sabe de tudo, na verdade Ele não sabe quase nada, né? Então Jesus fala: então não tem problema, ore, fale com o Pai, mas não busque para isso nenhum lugar especial, porque não existe. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não busque intermediários. Fale você, tenha você uma relação com Deus íntima, e na hora de orar, falar com esse Deus, cuidado com o que você vai falar. E aí é a parábola de hoje. Então quer dizer, primeiro ele diz: a verdadeira oração é uma ação que a gente faz no mundo. Se eu tenho fé, eu vou à luta, eu não me estremeço de medo diante da vida e das coisas, eu encaro de frente porque eu tenho fé. E eu encaro quem quer que seja. Pode ser a maior autoridade terrena, pode ser um juiz. Naquele tempo de Jesus, o juiz era uma das maiores autoridades. Ainda hoje é, né? E aí Jesus fala: se você está com a razão, se você tem fé, não tenha medo, encare quem tiver que encarar. Você está com Deus, ninguém é maior do que Deus. E no nosso trato com Deus, na nossa fala com Deus, também não pode ser de qualquer jeito. Quando eu for rezar, quando eu for orar para Deus, eu preciso também estar consciente daquilo que eu estou falando. Ou seja, eu preciso me questionar se aquilo que eu estou falando, de fato, tem sentido eu estar dizendo. Vou dar um exemplo. Essa semana que passou, semana retrasada, eu conversava com a Ângela, né, nossa irmã, daqui da comunidade. E ela dizia assim para mim: olha, Mateus, quando eu vou rezar assim, eu já nem consigo ficar pedindo muita coisa a Deus, não. Porque eu não acho que eu devo fazer isso, porque toda vez que eu vou fazer, eu sempre penso: tem alguém que precisa mais do que eu. Então eu não sinto assim que eu tenha o direito, entre
entre aspas, né, de pedir, reivindicar alguma coisa para Deus, e eu sempre acho que tem alguém que precisa mais. Então as minhas orações, disse ela, né, ultimamente tem sido mais orações de agradecimento apenas. Ora, isso, pessoal, é uma consciência que todos nós devemos alcançar na vida. Porque de fato, é disso que se trata essa parábola, né? Quando eu vou falar com Deus, quando eu vou rezar, quando eu vou orar, eu preciso me questionar sobre o teor daquilo que eu vou dizer, sobre as minhas intenções, porque de fato, o que mais existe no mundo hoje, aliás, hoje não, desde sempre, isso você vê o tempo todo, Jesus no Evangelho, tentando corrigir, são orações egoístas. São orações que têm por pano de fundo um interesse próprio, exclusivamente seu, e às vezes que até despreza o outro. Então Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem falar com Deus, cuidado com o que vocês vão pedir para Ele. Não que isso vai interferir naquilo que Deus já sabe ou determinou na sua vida, mas pode dizer muito a respeito de quem você é. Não que a nossa oração altere alguma coisa naquilo que Deus é aquilo que a gente já conversou. Deus, ele independe, é isso que Jesus diz, Deus independe da nossa oração e Deus independe até da nossa fé. Porque o fato de eu ter fé ou não em Deus não muda nada aquilo que Deus é. Mas pode mudar muito aquilo que eu sou. Essa é a questão. Então essa parábola diz muito acerca de quem reza. E aí Jesus dá um exemplo. 2 homens subiram, foram para Jerusalém para orar. No templo. Aquele templo era, segundo os judeus, o lugar por excelência onde Deus habitava no templo. Jesus, nos seus ensinamentos, nos diz que Deus não habita em templos e que se a gente quiser orar com Ele, a gente tem que fazer isso às portas fechadas, mas aqui ele está dando um exemplo para ilustrar, uma parábola para aqueles seus interlocutores que estão acostumados com essa ideia de que eu preciso ir num templo, numa sinagoga para falar com Deus, ficar atento. Então ele diz, olha, 2 homens foram ao templo para orar. Quem eram esses homens? Um era um fariseu, o outro um cobrador de impostos. Então aqui ele dá um exemplo extremo de um homem que a sociedade judaica do tempo do século I tinha como um homem santo, um homem bom. Hoje, depois de Jesus, quando a gente diz assim a palavra fariseu, a gente já associa ela num tom pejorativo. Fulano é um fariseu, né? Mas isso veio depois de Jesus, porque ele critica os fariseus. Mas no tempo de Jesus, quem eram os fariseus? Eram os homens santos da religião. Eram aqueles que as pessoas diziam, nossa, é para ele que eu vou me dirigir para pedir uma oração, para pedir um aconselhamento. Ele é alguém muito próximo de Deus, ele é alguém que conhece a lei de Deus, que cumpre os mandamentos de Deus. Em outras palavras, traduzindo para uma linguagem contemporânea, seria o equivalente a um padre, um pastor ou um bispo, ou um beato, ou um ministro da Eucaristia. Alguém que nós temos como alguém mais próximo de Deus. Esse era o fariseu no tempo de Jesus. Não tinha nada de pejorativo. Os fariseus eram aqueles que tinham assim todo o prestígio religioso da época. Então Jesus dá 2 exemplos extremos. Ele diz, 2 homens foram orar no templo. Um deles era fariseu, era um homem bom, segundo a sociedade da época, ou pelo menos exteriormente bom, porque cumpria a lei de Deus, sabia todos os preceitos, sabia a Torá decorada, sabia todas as orações que você tinha que rezar no decorrer do dia. Era um exemplo, digamos assim, um exemplo de religioso, para ninguém botar defeito. Tinha lá o carinho do Imeta, né? O outro, coitado, era um cobrador de impostos. Puxa, no tempo de Jesus, os cobradores de impostos, quem eram? Eram judeus que trabalhavam para Roma. Então, para os judeus, eles eram assim, não tinha que ser escorraçado. Por quê? Porque eles estão trabalhando para os nossos algozes, para os nossos opressores.
Mas esse homem era um cobrador de impostos, era a função dele, era o trabalho dele, mas ele era alguém que temia a Deus. E eles foram morar. Então, era como se Jesus estivesse dando dois exemplos extremos, de um homem considerado bom e um homem considerado ruim. Ele poderia ter dado outro exemplo qualquer, né? Mas fato é que, quando esses homens começam a orar, aí você descobre quem é quem. Não exteriormente, porque nenhum dos dois rezou em voz alta. Vocês perceberam na parábola, né? Os dois rezam no quê? No seu íntimo. Então é como se Jesus dissesse assim: por fora, eles já têm o carimbo da sociedade. Ele já é um homem bom e um homem ruim. Quem olha vai falar: olha lá, por que aquele cobrador de impostos está aí rezando? Agora não adianta, né? Já vive uma vida errada, já faz coisa errada, já trabalha para Roma. O que está aí rezando? Hã? Agora o fariseu não, olha lá que eu impiedoso. E aí a parábola diz: o fariseu rezava em pé. Para todo mundo ver. Estava rezando. E aí no seu íntimo ele dizia: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os outros. Esses caras ladrões, injustos, adúlteros. Muito menos sou igual esse cara que está aqui do meu lado, aqui, que eu sei que ele é cobrador de impostos. Eu não. Eu nunca adulterei. Eu nunca roubei ninguém. Eu sempre segui os mandamentos, desde pequeno. Eu sempre fui uma pessoa muito piedosa, de frequentar o templo, de dar o dízimo. Ele fala: dou o dízimo de tudo que eu ganho. Faço jejum. Olha lá. No tempo de Jesus, a imensa, a esmagadora maioria da população era miserável. Para alguém se jactar de fazer jejum, era porque alguém rico. Ele pode. A maioria não podia. Mas ele coloca isso para Deus como se fosse algo assim que o diferenciava dos outros. Ele vai dizendo. Ele vai se auto-elogiando, mas perceba, toda a oração dele é de si para si. É sobre ele. Ele é o cara, ele é o bom, ele é o santo mesmo, o irretocável. O resto é ladrão, adúltero, cobrador de imposto, né? E ele, essa é a oração dele. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros. É mole. E é a oração de muito religioso hoje em dia. Tem muita gente que reza assim mesmo. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter preservado a minha casa enquanto caiu uma árvore na do vizinho. Mas obrigado que a minha não caiu. A minha cabeça não foi. Obrigado, Senhor, por isso e por aquilo. Por eu não ser do lado tal na política. Porque afinal de contas, do outro lado só tem gente que não presta. Mas o meu lado é bom. Obrigado, Senhor, por eu ser de tal igreja. Eu já estou salvo. Imagine só, se eu tivesse tido o azar de nascer lá no Japão, né? Aliás, eu vi um vídeo muito engraçado essa semana, né? Estava aquele Nicolas, aquele rapazinho da política lá, dizendo: não, o Japão. E ele é do Deus, Pátria e Família, né? E ele lá: não, o Japão é um exemplo. No Japão você não tem um papelzinho na rua, é cultura. Uma cultura diferente. O povo brasileiro é um povo sem cultura e tal coisa. Aí o entrevistador falou: pois é, e curiosamente não é um país cristão. Aí ele: pois é. Ele que defende o Deus, Pátria e Família. Então, quer dizer, é sempre assim, né? Obrigado, Senhor, por eu não ser aquele outro lá. Por eu ter essa religião, por eu ter nascido e sido batizado aqui, que eu já estou salvo. Agora os outros lá, pobre coitados. Tem muita gente que, se não reza assim, no seu íntimo pensa assim. Obrigado, Senhor, por eu ser rico, né? Por eu ter uma classe social boa. Obrigado, Senhor, por eu ser branco. Obrigado, Senhor, por eu ser hétero. Obrigado, Senhor, enfim. Esse exemplo aqui é só uma amostrazinha
daquilo que ronda a cabeça de muita gente aí. É um absurdo. Mas infelizmente, Lúcia, eu arrisco dizer, infelizmente, dói no coração, mas a maioria das orações são egoístas. A gente vê nitidamente isso na concepção que as pessoas têm, que Deus precisa abençoá-las e não abençoar o outro. Dá para elas e não para o outro. Tem gente que acha que Deus deve alguma coisa para eles. E na medida em que Deus não faz aquilo que eles acham que Deus deveria fazer, eles vão mudando de igreja em igreja, porque lá eu acho que Deus age, aqui não age. Agora eu descobri a verdade, lá não tem a verdade. O problema nunca está em mim. É sempre o lugar que eu frequento, é o pastor que eu vou, é o padre que eu vou. É sempre assim. Nunca sou eu. É o lugar que eu vivo. Então essa oração do fariseu mostra quem é o fariseu. Ou seja, aquele que acha que ele é o cara, que ele é bom. Só que o próprio Jesus diz, em outro momento do Evangelho, em outra passagem, que ninguém é bom. Tem um momento do Evangelho onde alguém se dirige para Jesus e diz, bom mestre. E aí ele diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom, só Deus é bom. Por que Jesus diz que só Deus é bom? Porque o nosso critério de bondade está muito vinculado àquilo que nos convém. Sim ou não? A maioria de nós é bom para quem é bom com a gente. A maioria de nós é legal com quem é legal com a gente, com quem gosta da gente. A maioria de nós se importa com quem se importa com a gente. E aí Jesus diz, Deus não. Deus faz o sol nascer para todo mundo. Não importa quem é. Deus faz a chuva cair para todo mundo. Jesus diz. Deus faz o sol nascer e a chuva cair sobre os justos e os injustos. Isso é ser bom. Deus não escolhe, olha, eu vou fazer chover lá na casa do Rondon para encher a caixa d'água dele, mas não vou fazer chover lá nos céus. Deus não tem esse critério. É para todo mundo. Aí Jesus diz, isso é bondade. Agora nós não. Então ele corrige. Por que me chamas bom? Bom só Deus. Nós, seres humanos, quando muito, se nos esforçarmos muito, somos bonzinhos. Com quem nos convém ainda, hein? Dificilmente a gente consegue ter um ato de bondade para quem não convém. E Jesus diz, eis aí o nosso desafio, amar os nossos inimigos. Porque se eu amo quem me ama, eu não vou acumular mérito para Deus. Eu estou fazendo, aliás, não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Tem gente que acha que já está fazendo demais amando quem ama ele. Não. Eu acumulo pontos com Deus quando eu amo quem não me ama. Quando eu faço algo sem nenhum interesse por detrás. Quando eu me dou para quem às vezes nem merece. É aí que eu acumulo com Deus. E aí então Jesus já está dizendo há muito tempo, olha, cuidado. E a religião vai convencendo a gente que nós somos pessoas boas na medida em que a gente aprende como rezar, de que jeito rezar, porque eu já comunguei, porque eu já fiz a primeira comunhão, porque eu já sou crismado, porque eu já casei na igreja, porque eu isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E a gente vai se convencendo, na verdade se enganando, que eu já estou em paz com Deus na medida em que eu cumpro esses preceitos. E aqui nessa parábola Jesus está dizendo, nada disso. Você pode ter uma vida inteira de oração errada. Isso é muito sério, gente. Você pode passar a vida inteira achando que você está em paz com Deus e você não está. Por quê? Porque no fundo a sua intenção não é boa. Você sempre fica se medindo a partir dos outros. Nunca tem a capacidade de se auto-enxergar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? O que o Evangelho mais nos ensina é nos enxergar. O tempo todo Jesus está fazendo a gente se enxergar como a gente de fato é. Porque ninguém gosta de ouvir isso. Como não, padre? Eu sou uma pessoa boa. Claro que eu sou uma pessoa boa. Eu pago meus impostos em dia. Olha lá, é a oração do fariseu. Eu nunca adulterei, eu nunca roubei ninguém. Vamos ver o que Jesus tem por critério de adultério. Jesus diz que só de você ter pensamentos pecaminosos, você já adulterou. Porque o adultério começa aqui. Então veja, para Jesus não tem jeito. Ou a gente se enxerga como a gente de fato é, e reconhece que a gente está muito longe ainda de ser bom,
E aí faz que nem fez o cobrador de impostos, bate no peito e fala: Senhor, tem piedade de mim porque é isso que eu sou um pecador. Ou a gente vai passar a vida inteira se enganando e nunca melhorando, porque o primeiro passo para melhorar é reconhecer que eu preciso mudar. Eu posso ter sido bom hoje, um pouquinho melhor do que eu sou, não garante que amanhã eu vou continuar assim. É ou não é? Então, isso é uma escolha que eu faço na vida, que tem que começar por isso, reconhecendo quem de fato eu sou. E o que é que nós somos? Fariseus ou seres humanos que reconhecem que nós precisamos melhorar muito ainda? Porque por melhor que nós somos, sempre dá para melhorar. Há muito ainda o que aprender. Há muito ainda o que crescer. Por mais que a gente já tenha ajudado as pessoas, ainda dá para ajudar muito mais. É disso que se trata. Então, diante de Deus, é ter sempre a humildade de reconhecer: nós não somos melhor do que ninguém. Independente da situação financeira que eu tenho, da religião que eu tenho ou não tenho, do país que eu vivo, nunca nos medir a partir do outro, porque isso não agrada a Deus. É disso que se trata. Então a oração, recapitulando, né? É a ação, é fazer algo efetivo, e na hora de pedir coisas para Deus, de rezar, cuidado com o que você está pedindo. Uma vez, eu não me lembro quem foi, mas foi em algum lugar que eu ouvi isso. Não me lembro se foi de um bispo ou de um padre, mas que disse assim: olha, o pessoal fica aí pedindo para Jesus voltar logo, falando que o mundo vai acabar, para Jesus voltar logo. Cuidado, hein? Se Jesus voltar, será que você vai quando você acha que você vai? Não é? Então quer dizer, as pessoas ficam pedindo coisas para Deus, não é? E não param para pensar as consequências disso. Então, na dúvida, eu acho que a nossa postura tem que ser a postura da Ângela. Eu acho que é um bom exemplo, estou citando ela aqui. Em vez de a gente ficar pedindo coisas, vamos agradecer mais a Deus. E nos entregar na mão dele, dizer: Senhor, você já sabe de todas as coisas, minha vida está na tua mão, vou fazer a minha parte, ponto final. Eu há muito tempo que não fico pedindo nada a Deus, sempre digo isso. Eu só peço quando alguém me pede, né? Ô padre, reza por mim, reza por fulano, pede por Beltrano. Mas eu mesmo, Deus sabe, pessoalmente eu não peço nada a ele. Converso muito com Deus, mas ficar pedindo, não. De vez em quando eu peço sabedoria, né? Discernimento, para poder saber o que fazer e qual caminho seguir. Agora, ficar como esse pessoal fica, pedindo até dente de ouro a Deus, né? E aí adesivo o carro, foi Deus que me deu. Quer dizer, deu para você, mas não deu para o outro que está andando de busão. Que Deus é esse? Não? Que Deus é esse? Que dá um carro para você, mas não segura a bomba que cai lá no hospital infantil, lá em Gaza. Não dá para entender. É de um egoísmo, é de uma pequenez, é de uma visãozinha de mundo tão medíocre que dá pena. Mas não é culpa do povo, é culpa dos líderes religiosos, que ganham com isso, né? Vem para cá que aqui você vai ser abençoado. Enfim, que a nossa oração possa ser a oração desse publicano que reconhece a sua pequenez diante de Deus. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos professar.